Obrigada, eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui novamente com vocês. E vamos aí com o nosso assunto de hoje. Opa, tem que só pegar o jeitinho aqui. Então, a gente falando de animais marinhos, a gente tem a costa brasileira, né, em extenso 7.400 quilômetros, de Santa Catarina 562 quilômetros de costa. Então, né, com uma variada fauna marinha, né, de animais, né? Então vamos ver que problemas nós temos com eles. Então só um olhar, né? Então nós temos aí nesses animais marinhos peixes, bagre, arraias, peixe escorpião, peixe cirurgião, as moreias, niquim, cações, baiacu, que é o mais venenoso. Nos quinidários nós temos aí água-viva, caravela, corais, anêmonas, mas principalmente água-viva e caravelas. Os poríferos, né, as esponjas, os equinodermos, ouriços do mar, estrelas, pepinos do mar, os moluscos, crustáceos. Então não vamos nos deter a todos eles, alguns a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase. Então, em que circunstâncias esses acidentes acontecem, acidentes com animais marinhos? Então, durante o lazer, banho, mergulho, pescas submarinas, né? Também, então, nós chamamos dessa etapa os acidentais, né? Ocorre acidentalmente, ou de forma ocupacional, na pesca comercial ou pessoal no desenvolvimento de pesquisa. E de acordo aí, considerando a frequência e a gravidade, os mais frequentes, os acidentes mais frequentes envolvem os invertebrados, água-viva, caravela. Essas são as principais responsáveis pelos acidentes, pela maior frequência de acidentes marinhos. E dos vertebrados, maior gravidade, temos aqui o baiacu, né? Então, acho que todo mundo já viu falar de peixe venenoso, baiacu. Só um olhar aí do de registro que temos no Centro de Informações Toxicológicas de 2005 a 2012. Então, mostra aí que 70% dos acidentes ocorrem por água-viva. Né? Depois vem as arraias, bagre, baiacu, está aqui em quarto lugar. Né? Caravelas. Provavelmente muitos desses acidentes que são classificados como água-viva também são caravelas, porque quando identifica, né, mas quando encosta na água e não vê o que encostou, classifica tudo como água-viva. Aqui também aparece um percentual das larvas, dos quinidários, das larvas aí das caravelas, da água-viva, né? Aqui também o peixe-leão, peixe-escorpião. Então, esses dados mostram aí o perfil do atendimento no Centro de Informações Toxicológicas nesse período. Então, aqui nós temos um dado do pronto-socorro de Ubatuba, São Paulo, que 90% dos banhistas, a incidência, né, ali que 90% das vítimas são banhistas. Então, no lazer. E a incidência é de 0,1%, ou seja, 1 em cada 1.000 atendimento realizado lá nesse pronto atendimento de Ubatuba é causado por um animal marinho. O grande número de acidentes, né, é a falta de informação, às vezes o descuido dos banhistas em relação a esses animais. Quando eu estava chegando aqui, né, conversando aqui com a jornalista, falei, provavelmente nos acompanhando tem o pessoal do litoral e também o pessoal que não é do litoral, mas agora na época de verão, com certeza, né, vão estar frequentando aí as praias. Então o conhecimento é sempre muito útil. Então aqui, né, colocando aqui o grupo de banhistas, né, que apresenta aí uma alta incidência de acidentes marinhos, principalmente água-viva e ouriços do mar. E os pescadores, e entre os pescadores, mais comuns os acidentes por bagre, arraias, moreia e mais raramente água-viva. Então, entre os banhistas, predomina a água-viva, ouriços do mar. E entre os pescadores, aí os peixes, né?
começando a mostrar aí, fazendo uma correlação então dos políferos, esponjas, né? Animais comuns na costa brasileira. Então aqui, né, um corte de uma esponja marinha. Essas esponjas, elas contêm um limo na superfície, que causa uma ação irritativa, né, ou também, né, não está muito claro se uma ação tóxica, provoca uma dermatite eczematosa no local do contato, de aparecimento rápido, de 1 a 3 horas, né. Alguns autores, alguns estudos, né, feitos com extratos de espículas de esponjas encontraram uma relação de neurotoxicidade em estudos em animais, né? Mas o mais comum é essa dermatite eczematosa. O quadro clínico no contato local, né, inicialmente surge então esse eritema, edema, formando as placas que dão origem a vesículas e mais raramente as bolhas. O prurido é intenso e pode também ser acompanhado de um quadro de dor, né? Então, normalmente esse quadro, né, evolui aí para cura menos de 2 semanas. E existem as pessoas que trabalham como coletores, né, dessas esponjas. Então, esses são comuns, né, apresentarem essa dermatite como um quadro ocupacional. Principalmente, então, né, o contato da mão, né, o acidente, né, a localização do acidente, aí mais comum as lesões na mão. Então, aqui, 2 casos ocupacionais de pesquisadores, né, que, então, normalmente, né, estudantes ou professores trabalhando com pesquisa. Então, a gente já tem relato de casos aí no Centro de Informações Toxicológicas, né, e esses pacientes referiram muita dor, edema, epiremia, e apresentavam esse quadro de dermatite descrito anteriormente. Então, esses são os, né, os pesquisadores, professores, estudantes que tiveram contato com a esponja e foram, né, a esponja marinha, e dá para perceber bem aqui na mão o quadro de dermatite. Ainda continuando aqui os acidentes com os políferos, né, uma placa bem eczematosa, né, na face anterior da coxa. Então dá para ver bem aqui a lesão. Essa é uma foto, né, do litoral de São Paulo. O tratamento, né, compressas frias para aliviar o quadro local, pode ser feito uso de corticoides tópicos, dexametasona creme, antihistamínico, se o prurido estiver muito presente, senão é só o corticoide, né? E alguns pesquisadores também relatam o uso de ácido acético, 5%, né? E também cito a colocação de fita adesiva, o próprio esparadrapo sobre a lesão, e aí fica grudado, né, na fita adesiva, no esparadrapo, as espículas, né? Então, na nossa experiência de atendimento no CIT, é bem fácil de visualizar. O paciente vem com essa lesão, com a história de ter encostado, né, do contato com esponjas no mar. Você coloca ali o esparadrapo adesivo e você vê as espículas que ficaram grudadas na pele. Então, o nosso foco maior hoje são os quinidários, água-viva, caravela, né? Eles apresentam, então, eles no contato, né, deixa ali os nematocistos, e esses quinidários, eles são divididos aqui em 5 classes, né? Algumas classes mais venenosas do que as outras, mas nem todas temos presente no nosso litoral, então nós vamos dar mais ênfase aqui, né, a essa classe da água-viva, né, e a outra classe das caravelas, né, das fisálias. Vou botando o nome científico, né, do gênero ali envolvido, da classe envolvida, mas sempre frisando aqui que para nós o que interessa é o nome popular, né, mas na construção aí do processo, a bióloga Tassiana, do Centro de Informações Toxicológicas, ajudou a construir aqui a aula, a montar a aula, e o biólogo sempre traz aí, né, o nome científico, gênero,
e nós, na parte, né, de atendimento médico, acabamos, né, sempre estar lidando aí com o nome popular, com o maior entrosamento com os pacientes. Aqui a gente pode estar vendo o ciclo da água viva, o óvulo, as larvas, né, e aí aqui as outras fases do ciclo até o adulto. Por que aqui a gente vê algumas espécies, né? Estão representadas algumas espécies de água-viva. E mais à frente eu vou falar das larvas da água-viva, que causam uma síndrome chamada síndrome do banho, né? Da lesão da síndrome do banho, porque essas larvas entram, né, sutiã, no biquíni, no maiô, e ficam ali em contato com o corpo e causam uma lesão que eu vou mostrar mais à frente um pouquinho. Então aqui nós vamos dar ênfase aqui às caravelas, né? Principalmente no Oceano Atlântico. Então desses quinidários, os mais que durante os filmes, né, se observa alguns casos de encostou em água viva, encostou em caravela e tem quadros graves e óbito, é lá no Oceano Pacífico e não aqui no Oceano Atlântico, que é o que banha toda a nossa costa brasileira. Então as caravelas lá do Oceano Pacífico são muito mais tóxicas. Então é comum ver na praia, né? Então essas caravelas. Mesmo depois de estar lá na areia, não pode estar tocando, que ainda assim pode causar alguma lesão. Então, só para observar bem aqui, né, os tentáculos, né, das caravelas, que abraçam o corpo. Então, esses tentáculos apresentam organelas, né, que são organelas de defesa e organelas que também têm a função de prender, né, de captar uma presa, né? E nós chamamos, então, os aparelhos inoculadores do veneno, da água-viva e da caravela, os nematocistos. Eles também têm movimentos próprios, enquanto eles ficam lá no corpo, eles vão, assim como o ferrão de abelha, né, que fica injetando veneno. Então eles têm a bolsinha de veneno grudada nessas agulhinhas, nesses espinhos, nesses nematocistos, e eles vão injetando aí, né, no homem. Então, algumas substâncias químicas que já, né, foram encontradas nesses nematocistos, né, principalmente histamina, serotonina. Alguma descrição de neurotoxicidade também, que pode levar a algum quadro de arritmia, né, alteração de tônus muscular, insuficiência respiratória, congestão pulmonar, né, mas é mais com quadros mais intensos, né, o contato mais severo. Então, os nematocistos, eles descarregam, né, essas substâncias proteicas, né, do veneno, que pode desencadear esse quadro alérgico e a gravidade de acordo com a intensidade do contato. Então, só para vocês observarem o que é esses nematocistos, né? Então, aqui eles estão guardadinhos aqui dentro da célula, né, e aqui já com pronto, né, para penetrar na pele, né, e ir liberando o veneno, né, o veneno fica, eu aqui achando que estava mostrando aqui a seta, então aqui ele está quietinho, guardadinho, já se preparando para injetar, né, e aqui, toda essa parte aqui, penetra na pele, e vai liberando o veneno. Então, ação tóxica imediata, né, e ação alérgica, né, dor intensa, erupções, pápulas eritematosas, urticariforme, linhas lineares intercruzadas, né, após 2 horas pode progredir com vesículas, bolhas e eventualmente algum quadro de necrose superficial. Vou mostrar alguns quadros. Os quadros mais graves cursam com cefaleia, mal-estar, náusea, vômito, espasmos musculares, febre, arritmia cardíaca. E a gravidade, como eu falei inicialmente, depende da extensão da área comprometida.
Então, a gente tem alguns relatos de casos que durante o banho, o paciente, às vezes eles relatam, o paciente sofreu um infarto lá durante o banho, mas quando ele sai, retiram essa pessoa da água, ela está com o corpo todo cheio dessas linhas lineares, né, intercruzadas, mostrando que ele teve contato com água viva. Então, às vezes, pode ter, sim, algum quadro grave de contato que leva, né, então, uma evolução rápida, né, de espasmo, de arritmia cardíaca e que resulta no óbito. As reações de cunho alérgicos, elas podem persistir aí até 48 horas, né, depende aí de paciente para paciente. Em alguns casos, evolui com angedema ou dermatite, então é esse mais ou menos o quadro. Tratamento, é muito simples o tratamento. Então, 90% dos casos, então, pode ser aplicado. Então, aqui, a aplicação de água doce é contraindicada. Tá? Então, contraindicado porque a água doce, ela estimula os nematocistos a liberar mais veneno. Então, eles promovem a descarga dos nematocistos, né, e injeta mais veneno. Então, nunca água doce. Pode passar água, sim, fazer compressas com com água salgada mesmo, com água marinha, né? De preferência água gelada. Mas o tratamento principal está aqui, ó. Então, por isso que eu falo que é muito simples. Nas regiões de litoral, é importante que as unidades básicas de saúde tenham o vinagre, o ácido acético, que é o nosso vinagre do dia a dia, o vinagrinho branco, um frasco lá nas unidades básicas. O pessoal, quando vai para a praia, leva no carro, pode levar no carro. Hoje, o pessoal dos restaurantes, é comum você ver alguém gritando, uma criança chorando que encostou em água viva em caravela, e logo vem um garçom com um frasquinho de vinagre já para passar, né, para fazer a compressa. Então, é isso mesmo, a compressa, né, botar vinagre sobre o local do contato, pode fazer com qualquer paninho, compressa, algodão, pode derramar sem compressa nenhuma, derramar o vinagre aí sobre a região atingida, deixar ele sobre a região. Depois pode com o dorso de uma faquinha tentar raspar para tirar os tentáculos, para tentar tirar esses nematocistos, mas de qualquer forma o vinagre ele já vai destruir o veneno que está ali nos nematocistos e no veneno recém-injetado. Então é essa a função, é um pH ácido. Poderia usar amônia também, que alguém está se perguntando. No ditado popular alguém diz, né, se está em alto mar ou se está a botar urina, né? Qual é o fundamento? A urina degrada em contato com o oxigênio, ela se transforma em ureia, amônia, né? Então, amônia, poderia ser, amônia vai ter alteração de pH para o lado alcalino, né? Mais um pH alcalino. Então, amônia 10% poderia ser o tratamento, ou ácido acético, vinagre a 5%. Mas é mais difícil você ter amônia, tem que manipular numa farmácia, tem que ter segurança que está a 10%, senão ela pode queimar, né? E o ácido acético é o nosso vinagre do dia a dia, né? Então, isso é muito mais fácil. Então, a opção aí é o uso do vinagre. Então, caso só o uso né, faça compressa, derrame aí o vinagre, passe, tenha dor intensa, né, tenha necessidade de uso de analgésico, ou em algumas situações que o paciente evolui com alguns tremores, ou a dor é muito intensa, tem sido feito o uso, né, de analgésicos mais potentes, ou até um benzodiazepínico. Então, aqui, nos acidentes mais graves, né, mais severo, a orientação de encaminhamento, né, para uma unidade básica de saúde, chamar o SAMU, encaminhar para um hospital para avaliação, né? Os casos mais severos, mas são raríssimos. 99% dos casos a gente resolve aqui, com ácido acético, no local mesmo. Então, é um tratamento que a unidade básica pode assumir, sim. Aqui só para mostrar, né, o contato da água viva, que em algumas situações eu comentei que poderia fazer uma necrose superficial.
Aqui, então, né, as linhas, os tentáculos, né, principalmente das caravelas. Aqui um paciente também, né, no ombro durante o banho. Também aqui, né, já um pouco diferente, aqui o contato não é a caravela, essa aqui já é água viva, né, as bolhas, né. Vocês podem observar que não todas, né, são características um pouco diferentes de um paciente para outro, alguns com bolhas um pouco mais maiores, né? Então, contato mais severo. Aqui já um quadro de evolução com 6 dias de evolução, já fazendo, né, as bolhas e, né, vou cuidado aí para evoluir algum sinal de necrose superficial. Água viva aqui que ele chama de cabeça de repolho, tem muitas espécies de água viva, né? Eu falei ainda há pouco para vocês da questão das larvas, dos quinidários, né? As larvas aí, pequenas medusas, né? Que causam esse prurido do calção. Prurido do calção de banho, erupções papilopuriginosas que se desenvolvem em áreas cobertas de banhistas, então no biquíni, no calção de banho. Então essas larvas, né, de medusas de água viva, de caravela, elas entram nesse e causam essa lesão que vocês estão vendo aqui, que eles chamam aí a síndrome do traje do banho. Então, se chegar um paciente com essas lesões, especificamente, né, na região do biquíni, na região do sutiã, ou da calcinha, ou do calção de banho, tem que pensar, né, quando começou, passou o dia na praia ontem, e depois no outro dia aparecem essas lesões. Pensar nessa síndrome do traje do banho. Então, o tratamento, né, nessa situação aqui da síndrome do traje do banho, até avaliar aqui a situação que nem o uso de corticoide, em algumas situações até exacerbam, né, essas lesões. As anêmonas. Esse contato com as anêmonas, o pessoal que vai mais, né, não é uma coisa muito comum aí do banhista, né, já em outras situações, né, ou pesquisador, ou, né, no mergulho, né, são mais raros, né, são bem extremamente raros no Brasil, e no Brasil também os acidentes são mais leves, mas pode causar também alguns ferimentos em banhistas. Aqui a gente pode observar uma lesão, né, espículas no hálux esquerdo aqui do paciente, 1 hora depois do acidente com o ouriço do mar, né? Então as espículas estão todas ali, né, no membro. Aqui a gente pode observar um peixe, né, bagre, né, o detalhe aqui do ferrão, né. Então aqui nós temos o envolvimento do acidente mecânico do ferrão e também ele libera uma substância tóxica que causa um quadro de dor intensa. Então não é só a lesão mecânica, tem também veneno. Aqui moreia, né, também causando escoriações. Aqui só voltando aqui o tratamento, nesse caso da moreia, então, né, mergulhar, né, nesses casos dos venenos de peixe também, do ferrão aqui, da arraia, né, opa, eu fui para frente em vez de, né, do peixe bagre, da moreia, das arraias, mergulhar a parte do corpo atingida na água morna,
na água morna. Quanto é que nós suportamos? 56 graus, entre 50 e 60 graus é suportável. E essa água quente destrói o veneno. Então ele é termossensível. Então esse é o tratamento. Chegam no hospital, mergulhar a parte atingida em água morna, uma temperatura que vai ir até os 50 graus. E aí, se precisar, analgésico, né? Mas isso já destrói o veneno, já vai aliviando a dor do paciente. E aí cuidar do ferimento, como qualquer escoriação, né, mecânica. Alguns acidentes aqui, algumas lesões, né? Pode observar aqui a evolução para necrose. Então, a limpeza do local, às vezes fica parte, né, do ferrão, né, lá na lesão. Então, retirar cuidadosamente, o uso de antibiótico, né? Então, a limpeza, assim, no local. Aqui nós temos lesões, né, aqui né, um quadro de necrose também, né, e também aqui água viva. Aqui de peixe e aqui de água viva. O baiacu já é outro quadro muito mais grave. Então, nós vimos aí que peixes, outros, moreia, ali a água-viva, caravela. Então, água-viva e caravela, né, a gente consegue tratar aí com, né, 99% uso do vinagre, né, as lesões. Um outro caso mais grave, que precisa de um suporte clínico mais avançado, e os peixes, né, a imersão aí na água morna, a limpeza mecânica, o cuidado da infecção secundária, retirar bem qualquer material que fica no local da lesão. Já o baiacu é uma outra preocupação, porque o baiacu ele tem um veneno muito mais potente, né? Então ele tem o baiacu tanto na água do mar quanto na água doce. Então ele tem uma toxina muito mais severa, que nós chamamos de tetrodotoxina, né? Então, e esse veneno, essa tetrodotoxina, ela é muito comum nas vísceras do baiacu, né? E também na pele. E aí, às vezes, as pessoas pescam o baiacu, guardam, congelam e depois limpam. Nesse processo de congelar e descongelar, rompe a glândula do veneno que fica ali embaixo da pele e contamina a carne. Mesmo que você tire tudo direitinho, a carne já está contaminada. É muito comum no processo de congelamento o fígado estourar, né? E aí contamina também. E algumas pessoas têm o hábito de fritar as vísceras e comer. Né? Normalmente, intoxicação por baiacu, a gente tem uma família inteira, porque preparou, a família toda comeu. Então, baiacu, nós temos, né, óbitos em Santa Catarina, vários, né, se eu não me engano, são 7 óbitos, e vários casos graves de intoxicação por baiacu. Né? Então, essa tetrodotoxina, normalmente aí nas primeiras 6 horas após a ingestão, você já tem um quadro clínico, alguns demoram até 20 horas, né? Então surge esse quadro de dormência, mãos, pés ao redor dos lábios, né? Fraqueza muscular, fraqueza de extremidade, dor abdominal, salivação, tontura, náusea, vômito, diarreia. E a grande complicação é a evolução, né, para os músculos, a paralisia para os músculos respiratórios. Então, tu tem uma insuficiência respiratória por paralisia desse músculo, né, de toda a musculatura respiratória. Né? Então, leva um quadro de asfixia. Então, quando o paciente tem essa primeira queixa de fraqueza e essa dormência nos lábios, né, tem que já estar atento, né, então procurar assistência, que entre a dormência nos lábios e a insuficiência respiratória tem um intervalo, né, relativamente curto aí de 2 horas, 1 a 2 horas. Não tem antídoto específico, é o tratamento suportivo,
né? Então, se o paciente entrar em insuficiência respiratória, precisa estar no local de suporte avançado para entubar o paciente, deixar ele no respirador, o veneno é metabolizado, é eliminado e o paciente sobrevive. Os óbitos que a gente tem é pela demora de chegar no hospital ou a demora no diagnóstico. Então, o consumo do baiacu pela população deve ser desencorajado. Até no Japão, onde tem o hábito, né? Lá tem uma letalidade que chega a 30%. Que lá eles têm curso para ensinar como se limpa o baiacu, como se prepara. Então aqui o tratamento, né, é importantíssimo, encaminhamento para suporte hospitalar, né, porque não tem um antídoto específico, então aparece o quadro de dormência, é um paciente que você tem que ficar atento que pode precisar ser entubado aí de uma hora para outra. Então, no caso de ingestão acidental, né, ou proposital, então não tem, né, provocar vômito, né, tem que encaminhar para o hospital. Aqui tem uns folderzinhos, vai estar lá na página do Centro de Informações Toxicológicas, um folder que vocês podem baixar, que traz todas essas recomendações aqui, traz a esponja, né, onde vive, os riscos, sintomas, como evitar e o tratamento, né, algumas coisas que eu já falei. Então esses folderzinhos, caravela, né, com todos os detalhes e vocês podem imprimir ali, aqui a questão de remover os tentáculos, né, passar vinagre. Então, são vários folderzinhos, né, que vocês vão colocar lá na página do Centro de Informações Toxicológicas, né. Então, aqui, ó, do bagre, né, mergulhar o ferimento em água quente, 30 a 90 minutos, procurar atendimento médico. Então, para cada um desses que eu falei, né, tem lá um folderzinho para vocês baixarem. Né, aqui também tem outro folder, esse médico aqui, o Dr. Haddad, é o maior especialista no Brasil, e ele é um médico dermatologista e que, né, vive nos pronto atendimento da área de região costeira. Agora eu vou falar um pouquinho da abelha, né? Os acidentes causados por eminópteros. Abelha, vespas, aqui eu não deveria ter botado marimbondos, porque o marimbondo é um tipo de vespa, né? E vou falar um pouquinho das formigas. Então, nós temos manifestações clínicas, reações tóxicas com a picada, reação tóxica local e reação tóxica sistêmica. E temos reações alérgicas local, extensa, e reação alérgica sistêmica. São quadros diferentes. Então, com uma picada, eu posso ter uma reação alérgica severa, um quadro grave de reação do tipo alérgica grave. A reação tóxica eu tenho com múltiplas picadas de abelha. A composição do veneno, né, substâncias aí que compõem o veneno, não há uma diferença muito grande entre os componentes do veneno da abelha europeia com a abelha africanizada. No entanto, tem uma diferença muito grande na quantidade de veneno. A abelha europeia, né, e a abelha africanizada, a quantidade de veneno inoculado, aqui 147 microgramas. Né? Aqui a fisiopatologia não imunológica, que é o tóxico que eu falei, e a reação imunológica. Então, a reação tóxica local, dá para ver o edema aqui importante, né, no paciente. Né? Aqui o edema no extenso, né, local, mas extenso, todo o rosto. Aqui as reações alérgicas que podem acontecer em diferentes graus, né? As manifestações tóxicas, elas são decorrentes dessa quantidade de picadas. Então, o que assusta na picada de abelha, na manifestação tóxica, é a quantidade de picada. Aqui um paciente com quase 5.000 picadas, né, e sobreviveu, está entubado, coma, né? Causa alterações laboratoriais importantes, alteração de enzimas de função renal, e o veneno ele vai causar uma rabdomiólise, né? E essa rabdomiólise, então, há liberação de creatina quinase, essas enzimas musculares, alteração de função renal, alteração cardíaca, pode levar à arritmia, né? Então, a grande risco da picada de abelha são múltiplas picadas, né?
E o risco do efeito tóxico, então leva à insuficiência renal, à insuficiência cardíaca e, né, rebaixamento do nível de consciência, e precisa do suporte clínico avançado imediato. Então, as reações tóxicas locais: analgésico, compressas frias, a retirada do ferrão. As locais mais extensas, como nós vimos no rosto daquela paciente, pode ser usado anti-inflamatório, antihistamínico, corticoide, eventualmente. As reações tóxicas sistêmicas é de acordo com o quadro clínico apresentado, com a gravidade, né, do quadro clínico, e eu posso, as sistêmicas é a hidratação intensa para liberar essa ação. A coação miotóxica libera muito mioglobina, então tem que lavar o rim, né, hidratar muito bem o paciente para evitar complicações maiores. Reações alérgicas aí pode ser tratamento também de prevenção, né, com a imunoterapia, que não é a minha área, temos que trazer um imunologista aqui daí para falar nesse assunto. Então, medidas preventivas, né, evitar locais que exigem concentrações desses, que existam concentrações desses insetos, evitar o uso de cosméticos, perfumes, spray, cabelos, roupas coloridas, que também atrai, né, utilizar sapatos, calçados, camisa e manga na longa, né, então a proteção, né. Então, a retirada do ferrão no tratamento, né, então não apertando aqui a bolsa do veneno, e sempre puxando por baixo, né, da bolsa do veneno. Quanto mais rápido tirar o ferrão, menos veneno injeta. Também pode pegar o dorso do bisturi, o dorso de uma faquinha e passar, né, raspando aqui, né, então raspa aqui por baixo da bolsa do veneno. E as vespas, né, aqui falar um pouquinho das vespas, aqui a gente pode ver que tem mais de 20 a 25 mil espécies, aqui tem os nomes científicos todos, né, mas depende da região, predomina mais uma ou outra, mas todas a composição do veneno delas também muito semelhante ao veneno da abelha, tanto que vai levar o mesmo quadro, né, de liberação de histamina, o mesmo quadro de ação tóxica ou alérgica que causa a abelha, né. Então, a preocupação é sempre com múltiplas picadas, né? Então, mesmo quadro, né? A reação tóxica e a reação alérgica. Aqui, manifestações clínicas também. Mesmo esquema de tratamento para vespas, né? Da abelha. E um pouquinho da formiga, porque ela já mostrou aqui que o meu tempo está acabando, né? Então, aqui também mais de 10 mil espécies, subfamílias, né, de formigas. Algumas formigas são mais comuns, aqui os nomes populares, né? Os lava-pés, a formiga de fogo, né? E vocês devem conhecer outros nomes populares, então elas têm alcaloides com ação tóxicas, derivados dessa piperidina aqui, né? São proteínas, são esses venenos, são todos proteínas. Aqui outra família de formiga, um outro gênero, né? Então, 10 a 12 picadas de formigas faz essa pápula urticariforme, né? Pústulas estéreis, que a pessoa pensa que está ali com infecção. Vou mostrar uma foto, que normalmente essas pústulas estéreis, elas aparecem após 24 horas. E se resolve entre 3 e 10 dias. Né? Eventualmente pode fazer um quadro de infecção secundária. 17 a 56% dos pacientes fazem uma reação local extensa, com vermelhidão, né, e edema. Anafilaxia pela picada de formiga, 1 a 2% dos picados. Né? Raríssimos casos de reação sistêmica com mecanismo tóxico, mecanismo não alérgico, daí com múltiplas picadas. Então aqui eu queria mostrar, né, essas lesões, essas pústulas. Aí você olha, aqui a gente tá, né, com uma foto com zoom, mas dá para ver, né, na grande extensão, dá sensação, né, na verdade são pústulas estéreis, não tem infecção nenhuma, isso aqui não é purulento.
Então é comum, ó, aqui é um caso, né, dá para ver bem direitinho, às vezes o paciente chega, não tem nem a história de que foi picado por formiga, mas chega na unidade com essas lesões aqui, essas pústulazinhas, e isso é típico, característico de picada de formiga. Tratamento antistamínico, corticoide tópico, compressas frias, eventualmente, né, em acidentes maciços, você pode usar corticoide. Aqui um outro tipo de formiga, né, também mostrando aqui. Eu vou mostrar aqui também, queria ver outras fotos, não. Acabei não trazendo a foto dessa aqui, mas também nos pontos de inoculação formam-se também essas manchas embranquiçadas, né? Depois vai demaciando, né? Dolorosa, muito dolorosa, pode ter prurido, pode também, essa dor pode, né, também aumentar, ser mais profunda, né? E pico aí máximo do quadro de toxicidade é nessas 12 horas. Então as urticárias são bem comuns também, né, em múltiplas picadas. Então formiga aí é um acidente também bem comum que eventualmente leva crianças aí para o atendimento. Adulto raramente. Os eminófilos, então as abelhas, as vespas, elas podem causar acidentes graves, né, por anafilaxia, que pode ser uma única picada, ou então envenenamento, né, por múltiplas picadas, ação tóxica e precisa de suporte avançado. Nos quadros anafiláticos, o tratamento não difere de todas as outras etiologias, então na reação do tipo alérgica grave, né, é o tratamento como se trata com adrenalina, corticoide, como qualquer outra reação do tipo alérgica grave. Nos quadros de envenenamento, então, de acordo com o quadro que o paciente apresentar, né, e sempre pensando que você precisa acompanhar com o laboratório e um tratamento avançado. Não temos soro ainda disponível, né? Então, talvez o soro antiveneno poderia diminuir a mortalidade por picada de abelha. Então, essa semana ainda vocês viram que circulou no Jornal Nacional, que mostrou a invasão das abelhas lá no interior de São Paulo, né? Então, assim, quando chega um enxame de abelha numa casa, não deixe lá. Chame já o pessoal, retirem para retirar, para evitar que ela atraia outras abelhas. Também não dá para ir lá mexer sem proteção nenhuma nas abelhas. E aí, quando as abelhas atacarem, a pessoa sai correndo, né, rola no chão, entra na água, joga um cobertor, né? Então aí a grande discussão, se consegue correr mais que as abelhas correm até um determinado ponto, daí elas se perdem, né? Ou se, né, consegue alguma coisa para se proteger, né? Ou entrar na água. Então as medidas aí que aqui o Manual de Diagnóstico de Acidente por Animais Peçonhentos do Ministério também tem essa parte de abelha, animais marinhos, né? O manual está disponível para vocês baixarem. No centro aqui, informações também, outras informações de animais peçonhentos, também lá no Centro de Informações Toxicológicas. E ressaltando mais uma vez aqui o nosso centro, né, 24 horas de plantão, o nosso 0800 para ajudar, e o pessoal tem aí as monografias e vai orientando os exames, né, então já dá para ver assim, para não ficar de abelha. Né, qual o resultado da CK, dependendo do nível de creatina quinase, né, ou da alteração renal, você já tem uma ideia do caso, se vai ser um caso que vai evoluir com maior gravidade ou menor gravidade. Os telefones de contato, lá do Centro de Informações Toxicológicas, algumas referências onde foram retirados dados de informação. E muito obrigada a todos, aí, desculpa, acho que passei aí uns 4, 5 minutos do tempo. Então, pessoal, a gente aqui de volta, a gente recebeu então vários elogios, né, aqui a web da Marlene, e o pessoal de Doutor Pedrinho, Marlene, está perguntando quantas picadas de abelha é o suficiente para procurar ajuda médica. Então, se o paciente não é alérgico, né, teve uma picada e está só com dor leve, né, e suporta bem essa dor, ok.
né? Então, assim, quando o paciente é alérgico, uma picada é o que tem que, né? Depende dos sintomas que ele vai apresentando, se ele vai sentindo falta de ar, né? Ou aparece uma urticária, ou ele vai se sentindo fraco, como se estivesse com hipotensão, né? Ou aquela sensação de desmaio, né? Desmaiar, então, aí tem que ir rápido mesmo com uma picada. Mas acima de 10 picadas, ou é que dá aquela reação mais extensa, né? Que você tem que, pode usar analgésico, e acima de 50 picadas é que já começa uma reação tóxica. Que, né, então a gente diz, até 50 picadas, tu não espera complicações sistêmicas tóxicas, e sim mais o quadro local. E que pode ser tratado com analgésico, que pode ser bem resolutivo aí na unidade básica. Acima de 50 picadas já deve ser encaminhado para exame laboratorial, monitorar com função renal, a dos exames de função renal, ureia e creatinina, e creatina quinase, né, a enzima muscular, pela ação da rabdomiólise, né, da lesão muscular que leva a substância da abelha. Assim, os casos mais graves são acima de 100 picadas, né? São entre 50 e 100 picadas, a gente acha que fica mais em um quadro moderado. Acima de 100 picadas, e dependendo da comorbidade, né, de doença de base que o paciente apresenta, aí já é uma maior atenção. Nós temos em Santa Catarina uma pessoa que entraria até para o livro dos recordes, aí, que teve quase 5.000 picadas e evoluiu muito bem. Mas né, ele veio precocemente e a gente tem observado que os pacientes obesos, o veneno penetra menos, fica aí na camada gordurosa e acaba fazendo uma proteção para os pacientes. Mas acima de 100 picadas, acima de 50 picadas, é importantíssimo encaminhar para avaliação laboratorial e uma avaliação médica, um eletrocardiograma, que às vezes faz uma pequena arritmia assim, subclínica, né? Então é importante. Certo, Marlene, o pessoal de Itapema também fez uma pergunta aqui. Eles estão te perguntando se o ácido acético que tu comentou é o mesmo que utilizamos então na coleta do preventivo. Eu diria que o ácido acético, talvez, da coleta do preventivo possa ser até mais forte. Eu queria fazer uma relação com o ácido acético com o vinagre. Porque o ácido acético, ele é um só, mas é a concentração que muda. Então, no vinagre é 2%, 2,5%. A 2,5%. Então, o nosso vinagre que nós usamos para nossas verduras aí, né, como alimento, né? O vinagre, né, como alimento. É esse que é, né, esse é o ácido acético nessa concentração de 2,5%. Eu não saberia, provavelmente é o mesmo ácido acético, mas eu não sei nesse preventivo se ele tem uma concentração maior. Então, vamos ficar no tratamento do contato com água-viva e caravela com o vinagre. Mas eu vou procurar saber se a concentração desse ácido acético que vocês usam aí no preventivo. Mas então a recomendação é continuar com o vinagre. É o vinagre. Então tá, pessoal, acho que, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, a gente tá esperando, mas o pessoal que parou de digitar, mas todos então aqui, Marlene, super, né, elogiando aí a web, dizendo que querem mais webs com você, então a gente já vai estar anotando isso aqui para 2015, então, pessoal, vamos esperar mais webs então com a Marlene. O pessoal de Uruçanga tá digitando, vamos esperar se há alguma dúvida, não sei se tem mais alguma coisa que tu queres adicionar para eles, Marlene, enquanto isso... Eu acho que é importante, né? Importante, assim, a gente gosta, né? Hoje nós estamos numa campanha, como eu falei na web passada, e nós vamos estar fazendo, eu gostaria que vocês solicitassem, né, material lá para o Centro de Informações Toxicológicas, de ter o 0800, que cada família tem o 0800 643 5252 em casa. Porque qualquer situação, a família mesmo possa ligar, né, e conversar, ver, né, hoje de manhã mesmo eu estava observando lá o atendimento, era uma família ligando, e a própria mãe, a filha encostou na lagarta, e aí eles mesmos abriram o site do CIT, então divulgar mais o nosso 0800 também para a população, que também pode conversar diretamente, né, em cima das dúvidas aí.
Eu só queria dar um alerta que até nós temos assim, né, já foi na nossa costa brasileira, né, na região de Itajaí, eles já encontraram algumas caravelas com característica daquelas caravelas lá do Oceano Pacífico. Então pode, com o tempo, ter mistura, né? Então pode começar a ter uma mutação aqui nas nossas e talvez um veneno um pouco mais forte. Então não deve desvalorizar o sintoma do paciente. Então, se com vinagre resolve, ok. Mas às vezes tem alguns pacientes que têm assim umas 1000 fasciculações, os tremores. Então esses pacientes têm sido medicados com benzodiazepínico, né? Então cuidar, assim, valorizar, porque a gente tem visto nos últimos anos a quantidade, né, assim, aumentando esse tipo de relato de sintomas clínicos. E a gente está aí, hoje a gente tem um conhecimento, amanhã a gente pode estar observando o comportamento aí desses acidentes e aí trazendo novas informações. Certo, então o pessoal que pediu, né, de novo o número do 0800, mas a Maria já colocou ali para eles. Então só repetindo, pessoal, o 0800 do sítio é 0800 643 5252. Então vocês podem sempre aí dar uma ligadinha pro pessoal, é 24 horas, 24 horas, e Natal, fim de ano, Páscoa, não tem carnaval, não fecha. Tá ótimo, então. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada, Marlene, mais uma vez por estar aqui com a gente de novo. A gente espera que venha mais vezes. Então é isso, pessoal. Na semana que vem, na quinta-feira, né? Amanhã, na verdade, temos mais uma web, então, sobre cuidado em saúde mental na atenção básica, às 4 horas da tarde. A gente espera que todos vocês possam comparecer aqui com a gente, então, amanhã, quinta-feira, às 4 da tarde. Então é isso, muito obrigada. E eu também gostaria de agradecer aí o pessoal que elogiou aí a palestra, o pessoal que acompanhou, né? Então a gente tá aí à disposição. Muito obrigada. Tá certo, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Tchau.